Estamos de volta no Hora da Verdade. Vou mostrar para vocês aqui, como sempre, toda semana eu indico, né? O livro é sempre uma forma de você saber mais, de você entender mais o universo onde você vive. Na Livraria Nobel, uma das principais redes de livraria desse Brasil, você encontra a livraria aqui em Poços de Caldas, né? Ali na Rua Rio de Janeiro, quase esquina com a Rua Santa Catarina. Por lá, por exemplo, os axiomas de Zurique, os conselhos dos banqueiros suíços para orientar seus investimentos, do Max Gunter. O Luiz Carlos Evaldo, Sobrou Dinheiro, lições de economia doméstica, também lá na Livraria Nobel. O Lúcio Vaz, o jornalista, escreveu Sanguessugas do Brasil, ameaças, desvios de dinheiro público, assassinatos, a história secreta de como políticos e empresários corruptos roubam o povo brasileiro. E você que está ligando para a gente, participando, ao final a gente vai estar sorteando o livro da nossa autoria, Veracidade. Cultura é aqui e também na Livraria Nobel, esquina quase ali da Rio de Janeiro com Santa Catarina, de segunda, aliás, a sábado, no horário de 9 às 7 da noite para atender você. E a gente atendendo aqui as pessoas que estão ligando para esse programa pelo 3721-6955, assim como a Maria pergunta ao prefeito Heloísio Lourenço, sou moradora do bairro São José, na campanha o senhor falou que ia olhar para os bairros. Quando isso vai começar? Bom, Maria, nós estamos trabalhando muito aí pelos bairros da cidade todos, né, e principalmente pelos bairros, né? Fizemos aí um processo de limpeza importante na cidade, que há muito tempo não se fazia. Passamos aqui por vários bairros, Maria Imaculada, Vila Rica, Vila Cruz, enfim, uma série de bairros. Fizemos lá no bairro do Jardim IP a recuperação do bosque, devolvendo aquele bosque lá para a população. Estamos lá no Jardim Kennedy, terminando a obra, né, da passagem que liga ali ao mini distrito e que já fazia tempo que estava para ser feito, está sendo feito agora com cuidado especial. Amanhã o pessoal nosso vai estar lá para discutir sobre a questão da limpeza do rio. Então, existem algumas obras, sabe, Maria, que foram sendo deixadas de lado e que são muito importantes. São pequenas obras que são muito importantes, que realmente dão uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Estamos agora fazendo um processo licitatório de 25 academias ao ar livre, que vão ser distribuídas aí pelos bairros que ainda não têm. Estamos com um processo licitatório de 5 unidades de PSF que vão ser construídas com recursos do Ministério da Saúde. Todas elas estão localizadas nos bairros da cidade. Então, para você ter uma ideia, né, até hoje nós temos uma única unidade de saúde da família que foi feita no modelo novo e agora, nesses primeiros meses de governo, nós temos aí 5 unidades já em processo licitatório para ser reconstruída. Tem lá na Vila Matilde, né, vai ser feita a construção de uma creche, e lá no fundo do Itamaraty está sendo construída a Praça do Esporte e Cultura, que agora é o CEL, né, o Centro de Esportes Unificados, que é do governo federal, e também vai ser construída uma creche lá na Vila Matilde. Enfim, por todos os bairros da cidade, né, a gente tem organizado, tem resolvido aí vários problemas que realmente incomodam a população. E logicamente que no bairro São José a gente chega aí em breve. A Priscila e também a Diana pergunta, o SAMU fica aqui ou vai para Varginha? Não tem jeito, gente, do SAMU ir para Varginha, né? Porque se o SAMU for para Varginha, tem que vir de lá para atender a gente aqui, não tem jeito. Essa é absurda, esse tipo de informação, viu, Priscila? Não estou falando a sua, mas esse tipo de informação que foi passada para a população de que o SAMU vai embora de Poços de Caldas. É uma política já consagrada no município, está aqui no município, a forma de fazer o SAMU, ela é consagrada no município, e tudo que a gente vai buscar é sempre para a melhoria dos serviços, né? Obviamente que essas coisas, muitas vezes, da forma com que são feitas e com fofocas que o pessoal distribui aí pela rua, e isso acaba virando questionamento, a gente continua dando a mesma resposta de sempre. Então, o número de ambulância do SAMU continua, o jeito do SAMU trabalhar continua. Agora, a questão da regionalização do SAMU, eu acho que vale a pena a gente começar a abordar isso, porque, infelizmente, a gente conhece só um lado da história que foi contado sempre da mesma forma por quem acredita que não deveria fazer parte da regionalização. Hoje, a saúde, toda ela, né, do Sistema Único de Saúde, ela parte do princípio da regionalização. Então a utilização de hospitais, a utilização da rede de urgência e emergência, a utilização de remédios especializados, todos eles passam pela questão da regionalização, e a regionalização é um fato que vai reduzir muito o custo do sistema de saúde como um todo. Então a regionalização é o real no Sistema Único de Saúde, e nós hoje estamos com um pé já na regionalização em relação ao sistema de urgência e emergência. Por quê? Porque quando nós assumimos, né, e aí foi uma falha exatamente de não ter assinado antes
esse processo de regionalização, nós assinamos um documento no qual nós mantivemos o nosso SAMU como municipal, mas incluímos 2 hospitais nossos dentro do processo de urgência e emergência regional, que não é diferente do que já acontece. Eu vou dar um exemplo prático, você vai entender que isso já acontece na prática. A partir dessa assinatura nossa, os 2 hospitais, Santa Lúcia e Santa Casa, receberam 200 mil cada um a partir de janeiro. Receberam, lá em abril, retroativo, receberam 800 mil reais cada um. Isso é de grande importância para os 2 hospitais nossos. E continuam recebendo 200 mil para urgência e emergência. E aí eu vou te dar um exemplo, que a regionalização na prática ela já existe, e antes a gente não recebia nada. Porque, por exemplo, quando teve um acidente lá em Bandeira, o Corpo de Bombeiro que foi atender é daqui de Poços, o SAMU que foi atender é daqui de Poços. E as pessoas foram trazidas para onde? Para Poços de Caldas, a Santa Casa atendeu todo mundo e não recebia nada a mais por isso. Hoje recebe 200 mil a mais. Ou seja, todos os acidentes que a gente tem aqui na região, o nosso SAMU é que atende, sem receber um tostão a mais por isso. Então, entender o processo de regionalização, como na prática já acontece no nosso município, é importantíssimo. Se a gente conseguir mais recursos para fazer um serviço que a gente já faz, obviamente que a gente vai querer. É até mais inteligente que se faça dessa forma. E hoje, com o que nós fizemos, assumindo lá a regionalização dos 2 hospitais nossos, na urgência e emergência, cada um está recebendo 200 mil a mais, 400 mil a mais no nosso sistema de saúde. O Luiz Sérgio Dias de Toledo, ele mandou um e-mail para a gente aqui. Eu vou sintetizar, viu, Luiz, para a gente acelerar um pouco o processo. Ele gostaria de saber se não existe possibilidade de colocar uma viatura da Guarda Municipal em cada praça toda noite. Em relação à limpeza, tem sentido mau cheiro nas ruas, e também com relação à Praça dos Macacos, segundo ele, está totalmente quebrada. Pois é, a Praça dos Macacos realmente precisa de uma revisão, né, em relação a obras, ao sistema de obras. Ela foi reformada já não faz tanto tempo assim, mas realmente tem alguns problemas de estrutura ali, de infraestrutura que precisam ser feitos. Com relação à limpeza, que tem sentido mau cheiro nas ruas, e com relação também a colocar a viatura da Guarda Municipal em cada praça. Não, impossível a gente colocar uma viatura da Guarda Municipal em cada praça. Nós temos hoje cerca de 120 pessoas, homens, na Guarda Municipal, e fazendo 12 por 36, você vai fazer um cálculo aí que você vai ver que a gente vai ter entre 20 e 25 guardas por turno trabalhando. Então, nem que a gente quisesse, tivesse as viaturas, e nós não temos ainda, a gente não conseguiria colocar um guarda em cada praça. Então, um guarda, muito menos uma viatura em cada uma. Em relação à limpeza da cidade, eu não sei que rua que ele está falando, né, que de repente precisa de um cuidado melhor. Mas eu vejo hoje o sistema de limpeza da cidade funcionando muito bem, a cidade tem sido bem cuidada e ele teria que identificar em qual local que ele tem andado, porque ele tem sentido mau cheiro nas ruas, mas isso não é a realidade do município, não. Muito pelo contrário, os turistas que vêm têm elogiado muito a limpeza das ruas, principalmente aqui no centro da cidade. O senhor falou em limpeza, com relação àquela contratação daquela empresa e tal, o senhor acha que foi uma questão assim muito rápida? Qual a avaliação que o senhor faz na questão da contratação da empresa, que gerou muita polêmica, que não foi feito da forma com licitação adequada? Como é que o senhor analisa hoje, passado um certo tempo? Eu analiso que ela surtiu o efeito que a gente precisava que fosse surtido naquele momento, né? Foram retirados mais de 400 caminhões de sujeira por todos os cantos da cidade e, obviamente, aquele momento era um momento de maior calor e que trazia o maior risco em relação a focos de dengue no município. As bocas de lobo estavam todas entupidas e isso também ela retém água e é foco de dengue. E esses 400 caminhões de lixo que a gente tirou nas encostas da cidade eram locais de focos e, logicamente, que além disso, o cuidado com a cidade como um todo, a cidade foi muito melhor cuidada. E aí, em relação ao processo de contratação, como você diz, ele foi polêmico do ponto de vista que a oposição fez um palanque enorme em cima disso, criticou, mas mandou para o Ministério Público e depois nós tivemos lá o arquivamento do processo, o Ministério Público observou como foi feito o processo e é bom até a gente explicar isso, viu, William? Que entre as formas de contratação existe os processos licitatórios, mas existe um processo que é a dispensa de licitação, quando bem fundamentada. Então, existiu naquele momento um processo administrativo muito bem elaborado, com pareceres jurídicos, com tudo que tinha que ser feito, e foi por isso que foi o Ministério Público que foi arquivado, né, foi considerado correto o processo, e só que durou 3 meses só, que era o processo do tempo de emergência, a contratação, mas eu acho que fez o objetivo que teve, foi mais polêmica, mais uma questão política, mesmo um debate político bobo, até porque o serviço estava na rua, era muito fácil de se ver, tanto no período da manhã, quanto no período da tarde, quanto à noite,
o pessoal estava na rua e trabalhando, então não teve grande problema. E chega a tal absurdo, né, e o pessoal que está me assistindo sabe disso, que as pessoas viravam e diziam assim, mas por que tem que trazer gente de fora para trabalhar em Poços? Todas as pessoas que trabalharam naquele momento eram de Poços de Caldas, né? Não tem lógica mesmo você trazer pessoas de fora para trabalhar na nossa cidade. Todo mundo que trabalhava, e hoje em dia eu ando aí pelos bairros, pelas ruas, o pessoal me pergunta, fala, eu trabalhei na limpeza da cidade, quanto que vai ter de novo para a gente ter mais oportunidade de trabalho daquele jeito? Então, foi tudo certinho, está tudo normal, deu o resultado que a gente esperava. E quando a gente traz o prefeito aqui no nosso programa, 1 hora só é muito pouco, deve ser horas de verdade. A gente está tentando atender o maior número de pessoas, mas é difícil, né? Só 1 hora. Eu vou para um rápido intervalo. O Jorge pergunta se as ruas estão cheias de buracos, afirma ele. O senhor não vê isso? Não tem previsão nenhuma para arrumar? Problema também antigo que a gente tem falado muito aqui, muita gente reclama. A gente quer saber qual é a posição da administração atual em relação a esse problema, e o Jorge mais do que eu até, né? Já já a gente volta na Hora da Verdade de hoje. Não sai daí.